Este caso é conhecido como a Casa dos Horrores, considerado um dos casos mais macabros já registrados na Alemanha. Em 21 de abril de 2016, na Baixa Saxônia, um casal com um carro quebrado chamou uma ambulância para um passageiro gravemente doente. O passageiro deles, que foi identificado como Suzanne F., infelizmente morreu 7 horas após ser admitido no Hospital Helios. A autópsia em seu corpo revelou hematomas profundos e trauma contuso na cabeça. Isso levou a polícia a prender o casal Wilfred W. e sua parceira de longa data, Angelica W. Isso ocorreu no dia seguinte, usando um mandado de homicídio do Tribunal Distrital de Höxter. Segundo as investigações policiais, Susan sofreu as lesões na casa que compartilhava com o parceiro, revelando outros crimes cometidos pelo casal. Angelica deu detalhes sobre outros crimes que eles haviam cometido, como o da Annika W., de 33 anos, que era de Ursula Dinkelhausen. Segundo ela, Annika havia se casado com Wilfried e se mudado para a casa depois que se separou dele, no verão de 2013. No outono de 2014, Annika morreu, mas o casal optou por congelar seu corpo, depois desmembrá-lo, queimá-lo e espalhar suas cinzas por toda a cidade. Em seguida, eles a desregistraram do escritório de registro de residência, alegando que ela se mudou para Amsterdã. Outra vítima mantida refém era 51 anos de Berlim, maltratada de agosto de 2011 a março de 2012. A mulher escapou da casa, mas infelizmente o casal a encontrou antes que ela pudesse deixar a cidade rumo a Berlim. O chocante é que, após encontrá-la, a levaram para a delegacia de Úrsula para confirmar por escrito que vivia voluntariamente com eles e não sofreu maus tratos. Apesar do relatório, a polícia não foi supervisionada, dando-lhes liberdade para agir como quisessem. Em buscas adicionais na residência do casal, uma coleção de cartas de despedida forçadas das vítimas foi encontrada. Uma Angélica forneceu mais informações ao escrever uma lista de 7 nomes de vítimas, que eles mantiveram como reféns, detalhando o tipo de maus tratos que eles haviam infligido a elas. Até o final de maio de 2016, a polícia relatou a identificação de 4 mulheres abusadas pelo casal, mas mais denúncias estavam chegando do público sobre outras vítimas. O número aumentou de 4 para 61 entre 1998 e abril de 2016. Os casos foram confirmados por meio de cartas falsas de autoacusação que as mulheres alegaram ter escrito na casa. Em setembro de 2016, Wilfried e Angelica foram acusados de homicídio por omissão. Havia 48 testemunhas durante o julgamento deles, e Angelica deu confissões detalhadas. Os dois se acusaram mutuamente durante o julgamento. Em novembro de 2017, o especialista responsável pela admissão de culpa de Wilfried foi dispensado, devido a uma doença de longo prazo que adiava as audiências do caso. Em 5 de outubro de 2018, o casal foi considerado culpado. Angelica recebeu uma sentença de 13 anos de prisão, enquanto Wilfried foi condenado a 11 anos. Surpreendentemente, apesar do pedido da acusação por prisão perpétua, o tribunal determinou que, como Angelica confessou voluntariamente e suas confissões corroboravam os depoimentos das testemunhas, e Wilfried era visto como menos culpado devido à sua fraqueza mental, a prisão perpétua estava descartada. Após Wilfried e Angelica serem encarcerados, os donos da casa onde moravam a venderam. Os novos compradores optaram por cultivar cannabis ilegalmente dentro dela, então foram condenados a 7 anos e meio de prisão. Devido aos horrores registrados nessa casa, ela se tornou um local de turismo sensacionalista, atraindo curiosos e deixando os vizinhos desconfortáveis. A casa foi eventualmente transferida para a propriedade do Estado e posteriormente demolida em abril de 2022. Além disso, pessoal, se vocês estão gostando deste vídeo, por favor, certifiquem-se de se inscrever. Veremos o quanto progrediremos este ano. George Sardini foi o responsável pelo tiroteio na academia de Bridgeville, LA, matando 3 mulheres e ferindo outras 9. George registrava em seu site e canal no YouTube suas frustrações e rejeições com mulheres. Abra isso, Arte. Alguém deixou isso destrancado, isso não é bom. Dentro, ok. George se tornou muito isolado. Incapaz de encontrar um parceiro, desesperado e sofrendo de solidão, George era muito vocal sobre sua situação. Apesar de não ter esses problemas antes, George teve vários parceiros sexuais, estava bem financeiramente, era atlético e não parecia pouco atraente. Isso mudaria nos anos seguintes, pois ele ficou sem parceiro por quase 2 décadas. Em um vídeo caseiro postado no YouTube, vemos suas condições de vida. Esta é a minha casa vista da rua. Aqui está o meu carro. Esta é uma casa térrea de tijolos com 2 quartos.
Meu carro é um Altima 07. Paguei $79 mil por ele em 1996. Acredite ou não, isso é considerado muito. Aqui está minha TV de tela grande e meu computador. O computador está conectado ao estéreo, no qual eu escuto meus MP3 e tudo mais. Sofá e cadeira combinam. A mulher ficará realmente impressionada. Embora a maior parte disso não seja muito relevante para o caso geral, há uma cena que definitivamente é importante. Ok, vem aqui. Temos material de leitura que todos conhecemos. Aqui vemos um livro chamado Date Young Women, mostrando que a solidão de George o fez buscar conselhos para entender melhor como atrair e namorar mulheres. O desespero fez George ir a seminários de namoro. Justo ao meu redor? Vocês não entendem, mas é como dizer, você quer fazer o que eu faço, certo? Sim, tem que trazê-lo para pagar. George era reservado e não conversava com as mulheres lá. Esses seminários são principalmente enganos, onde você paga quantias exorbitantes apenas para participar e então é persuadido a investir ainda mais nos produtos do guru. São pessoas se aproveitando de homens solitários e isolados que não sabem o que é melhor. George estava financeiramente muito bem, sendo a presa perfeita. Apesar dos esforços, George não conseguia melhorar e se sentia mais inseguro do que nunca. Então ele fez o upload de seu segundo e último vídeo no YouTube, intitulado Esconda-se da Emoção. É fácil para mim esconder minhas emoções por mais um dia. Dar uma longa volta de carro, ouvir um pouco de música, sonhar acordado, ou apenas fazer alguma tarefa mundana pela casa que realmente não precisa ser feita, que não é tão importante. E assim, mais um dia se vai, tornando-se mais um ano. Agora, RDS diz que eu tenho aproximadamente talvez mais 15 anos para ter sucesso nisso, e quando ouvi isso, quis continuar imediatamente para começar a agir nisso. Eu não percebi que tinha tanto tempo assim. Então, meu objetivo é ser real e aprender a ser emocional e, sabe, ser capaz de me conectar emocionalmente com as pessoas. Porque quando eu sou de 10 a 20 anos mais velho do que ela, sabe, ela tem que se sentir bem com isso. E a única maneira de contornar isso, sabe, é trabalhar nisso e talvez exercícios de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ou exercícios de perdão, como por exemplo os de rei ou qualquer outra coisa. Vou postar isso e ver o que retorna. Posteriormente, ele desenvolveu um site pessoal para registrar seus sentimentos. A cada postagem, ele transformava aquilo em um manifesto, compartilhando seu plano de ir a uma academia e tirar a vida de várias mulheres antes de cometer suicídio. Não vou passar por tudo aqui, mas vou ler as partes principais da última postagem que ele escreveu, que diz: 3 de agosto, 2009. Eu tirei hoje, segunda-feira, e amanhã para praticar minha rotina e garantir que está bem polida. Preciso aprimorar cada detalhe. É a única chance. Além disso, preciso de imersão total em algo para obter sucesso. Não bebo desde sexta-feira, por volta das 2:30. Esforço total necessário. Amanhã é um grande dia. Infelizmente, falei com meu vizinho otimista hoje. Preciso me manter focado e totalmente imerso. Na última tentativa, em janeiro, eu desisti. Vamos ver como essa nova abordagem funciona. Talvez em breve eu veja Deus e Jesus. Pelo menos foi isso que me disseram. A vida eterna não depende de obras. Se dependesse, todos estaríamos no inferno. Cristo pagou por todos os pecados. Como podemos ser julgados por Deus por um pecado se a penalidade já foi paga? As pessoas julgam, mas isso não importa. Comecei a ler a Bíblia e a integridade de Deus ontem. Logo vou vê-los. Evitarei adicionar mais entradas, pois o clique deste computador me distrai. Qualquer papel de prática deixado na minha mesa de café ou as notas na minha bolsa de ginástica podem ser publicadas livremente. Não ficarei constrangido porque, bem, estarei morto. Algumas pessoas apreciam estudar esse assunto. Talvez tudo isso possa dar uma luz sobre por que algumas pessoas simplesmente não conseguem fazer as coisas acontecerem em suas vidas, o que pode potencialmente beneficiar outras. Lembre-se de que ele administrava este blog há meses e era evidente que representava uma ameaça ao público. Porém, naquela época, a internet não era tão acessada como hoje e o site dele provavelmente tinha pouco ou nenhum tráfego, então não surpreende que ninguém tenha denunciado isso à polícia. Por fim, ele realizou seu plano na LA Fitness, matando 3 pessoas e ferindo outras 9. Todos os feridos sobreviveram.
As praias do Marcellus, perto de Vancouver e Seattle, presenciaram a descoberta de mais de 27 pés humanos de 2007 a 2023. As praias do Marcellus são um paraíso para colecionadores de praia que encontram cerâmica, vidro de praia e conchas raras. Quando pés humanos começaram a aparecer, foi alarmante para os residentes. A descoberta inicial ocorreu quando 12 anos caminhava pela praia na Ilha Judida, em agosto de 2007. Ela relatou ter visto um tênis de corrida azul e branco que, após uma inspeção detalhada, descobriu conter um pé humano. Uma semana depois, outro pé direito foi encontrado na Ilha Gabriola, com sapato diferente do anterior. Um oficial expressando choque e suspeita disse ao Vancouver Sun: "Encontrar um pé é como uma chance em 1 milhão, mas encontrar 2 é loucura." Já ouvi falar de dançarinos com 2 pés esquerdos, mas vamos lá. Conforme mais pés eram encontrados nas praias, especulava-se sobre sua origem, sendo as teorias mais comuns de que pertenciam a vítimas de serial killers, imigrantes afogados ou de um acidente aéreo. Alguns pés foram identificados como de pessoas dadas como mortas ou desaparecidas, outros seguem anônimos. Para solucionar o mistério dos pés encontrados, pesquisadores e autoridades estudaram o comportamento do corpo humano submerso. Segundo a National Geographic, quando alguém se afoga no oceano, seu corpo é rapidamente devorado pela vida marinha ao atingir o fundo do mar, tendo suas partes rapidamente separadas. O Marcellus tem ventos fortes e correntes, o que facilita o transporte dos pés desmembrados para as margens. Você pode estar se perguntando, por que apenas os pés chegam às margens e não outras partes do corpo? Os pés foram encontrados em tênis esportivos, que têm alta flutuabilidade. Se bolsas de ar ficarem presas nos sapatos, eles flutuam facilmente e são levados para a costa. No começo de 2023, um pé em uma bota de caminhada foi achado nas margens e correspondia a um pescador desaparecido há 25 anos. Por que um pé seria descoberto 25 anos depois? Segundo o Instituto Federal de Ciências Oceânicas, a região do Marcellus tem muita recirculação, onde as correntes de maré podem manter objetos flutuantes circulando no sistema por anos antes de serem encontrados. O corpo de Claudine Didi Blanchard foi descoberto em junho de 2015 pela polícia em sua casa em Springfield, alguns dias após sua morte. O corpo tinha múltiplas facadas e jazia em uma poça de sangue. Mas por que o caso dela é interessante? Didi tinha uma filha, Gypsy Rose, nascida em 1991, que aparentemente sofria de condições crônicas como leucemia, asma, distrofia muscular e baixa capacidade mental devido ao nascimento prematuro. Aos 8 anos, Didi começou a inventar problemas de saúde para Gypsy, mesmo ela sendo saudável, fazendo-a usar um andador e depois uma cadeira de rodas. Por que ela te disse que você tinha que usar um andador? Ela disse que eu tinha distrofia muscular. Você sentiu diferença entre o dia antes de receber o andador e o dia em que o teve? Não, senhor. Você conseguia correr por aí? Praticamente, sim. E você esqueceria de pegá-lo e correria para a cozinha? Haveria momentos em que eu esqueceria de pegá-lo e então iria andar, e então minha mãe me pegaria e diria: use seu andador. A partir dos sintomas e doenças que Didi alegava que sua filha tinha, uma coleção de medicamentos foi prescrita para Gypsy, incluindo dormir quando em uma máquina de respiração. Gypsy também passou por várias cirurgias desnecessárias supervisionadas pela mãe, incluindo a remoção das glândulas salivares, que junto com muitos medicamentos, resultaram na extração dos dentes devido à deterioração. Imagine a dor que ela passou enquanto sua mãe a confinava a uma cadeira de rodas, mesmo ela podendo andar bem, e a alimentava através de uma sonda. Quando os médicos davam diagnósticos diferentes dos que Didi queria, ela os trocava por outros. Além disso, Didi era uma enfermeira treinada, podendo manipular o diagnóstico e os sintomas conforme desejava. Ela mantinha a mentira de que a filha tinha um distúrbio cromossômico que causava vários problemas de saúde, e o marido acreditava nisso. Sabe, eu disse, cara, ela tem muitos problemas. O que está acontecendo, sabe? E eles fizeram alguns testes e descobriram que ela tinha um distúrbio cromossômico que estava causando todos os seus problemas, desde o desenvolvimento do seu sistema digestivo até o seu sistema muscular. Didi me disse que ela não vai viver até, 18 anos de idade. Ela pode ser uma adolescente mais velha, apenas isso. Com o passar do tempo, a família próxima percebeu que Gypsy não precisava de cadeira de rodas e não tinha todas as doenças alegadas. Devido a isso, Didi mudou-se para outro lugar com sua filha e garantiu que ela nunca mencionasse sua condição a ninguém. O compromisso fez Gypsy receber benefícios de caridade, incluindo uma casa adaptada da Habitat para a humanidade. Tudo isso é para a família de Didi Blanchard e sua filha Gypsy Rose, de 12 anos.
Tem sido uma bênção, as pessoas têm sido tão gentis conosco. Parece que finalmente chegamos em casa, é maravilhoso, é tão bonito e feliz. Você pode estar se perguntando se as autoridades pegaram a Didi pelo que fazia com a filha. Eles pegaram, mas ela os convenceu das doenças da filha ao longo do tempo. Gypsy conheceu um homem online e planejou fugir da mãe. Conseguiu fugir com ele, mas Didi os alcançou, resultando em contenção física e abuso em casa nos dias seguintes. Porém, em 2015, ela conheceu Nicholas Gochu em uma plataforma online de convívio cristão. Ela confidenciou a ele as ações de sua mãe e pediu que a ajudasse a matar Didi para que pudessem ficar juntos. Em junho, Nicholas fez conforme planejado. Ele veio até a casa, tirou a vida de Didi, enquanto Gypsy se escondia no banheiro, ouvidos cobertos. Em seguida, eles deixaram o corpo sem vida da mãe dela e se mudaram para a casa de Nicholas em Wisconsin. Nos dias seguintes, Gypsy viu postagens estranhas dele no Facebook, incluindo uma dizendo que Bey está morta. Vizinhos de Didi que viram a postagem chamaram a polícia, que encontrou o corpo dela no quarto. Essa pobre mulher não fez nada além de dedicar sua vida ao seu filho e amar todos ao seu redor. Não conseguia imaginar quem quisesse prejudicar Didi e Gypsy. Gypsy e Nicholas foram presos pelo crime. Ela confessou que queria que o corpo de sua mãe fosse descoberto, por isso fez uma publicação perturbadora sobre ela no Facebook. Em 2018, um júri do Missouri condenou Nicholas à prisão perpétua sem liberdade condicional, e Gypsy recebeu uma sentença de 10 anos, terminando em 2026. Tamara Samsonova, de 68 anos, veio à luz em julho de 2015, quando foi presa por tirar a vida de Valentina Nikolaevna Ulanova, de 79 anos. Em março de 2015, a casa de Tamara estava em reforma, então uma amiga pediu a Valentina que a acomodasse por um tempo, o que ela aceitou. Samsonova gostou de morar na casa de Ulanova e não queria voltar para sua casa, apesar dos pedidos de Ulanova para que ela fizesse isso, já que o relacionamento se tornou conturbado com o tempo. Em julho, Samsonova viajou para Pushkin e conseguiu um medicamento prescrito que ela colocou 50 comprimidos em uma salada que Ulanova comeu. Quando Ulanova consumiu a salada na noite de 23 de julho, ela faleceu na cozinha. Samsonova, então, esquartejou o corpo com facas e serra, embalou as partes em sacos de lixo e descartou em um lago próximo à casa de Ulanova. Dias depois, um casal passeava com seu cão nas trilhas próximas ao lago, quando o animal os guiou até os sacos de lixo. Com as autoridades envolvidas na recuperação das partes do corpo, eles iniciaram uma investigação no bairro sobre pessoas desaparecidas, o que os levou à casa onde ambas estavam hospedadas. Uma rápida varredura pela sala provou sem dúvidas que o crime ocorreu na casa, com algumas partes do corpo também recuperadas. Samsonova imediatamente disse ao oficial de investigação que Ilenova a havia insultado, e ela escolheu acabar com a vida dela. Com Samsonova presa, buscas adicionais em seu quarto e na casa reformada revelaram vários diários detalhando seus crimes. Em uma entrada, ela declarou exatamente o que fez e onde escondeu as partes. Descobriram mais entradas, mas a mais interessante detalhava como ela vivia com Alenova. Ela começou dizendo como gostava de Alenova e gostava de ficar com ela, então não queria voltar para sua casa. Em sua confissão, ela levou os investigadores à casa de Alenova e demonstrou como esquartejou o corpo, envolvendo os pedaços em cortinas de chuveiro usando um manequim. Ela também alegou que Ulanova era muito pesada, então ela descartou algumas partes no quintal, depois cozinhou a cabeça e as mãos em uma panela e então as jogou no lixo, que já havia sido recolhido pelo serviço da cidade. As filmagens de segurança mostram Samsonova carregando os sacos plásticos da casa em várias viagens, incriminando-a ainda mais. Também suspeita-se que Samsonova matou o marido e se livrou do corpo, mas ainda não há evidências. E ela relatou o desaparecimento dele às autoridades no ano 2000, afirmando que ele fugiu com outra mulher. As buscas não foram bem-sucedidas, e o caso acabou sendo abandonado. Antes de morar com Ulanova, Samsonova alugava um quarto em seu apartamento, mas segundo vizinhos, os colegas de quarto não ficavam por muito tempo. Samsonova confessou ter tirado 13 vidas, que eram em grande parte casos sem solução. As entradas em seu diário ajudaram a fechar esses casos, passando mais de 12 anos antes da data de sua prisão. Ela também confessou participar de canibalismo, comendo os pulmões de suas vítimas. Durante sua sentença, ela mandou beijos para os repórteres e disse que não estava feliz com a presença deles, pois seus vizinhos e cidade saberiam o que havia feito. Ela foi condenada à prisão perpétua em um hospital psiquiátrico.
Mikkel foi preso em 2013 na Carolina do Norte, Estados Unidos da América, por tentativa de assassinato de um policial local e condenado a 24 anos de prisão. Antes dessa tentativa de crime por tiroteio, Mikkel, um fugitivo, já havia cruzado caminhos com a lei e estava sendo procurado por violar sua liberdade condicional. Em 2017, durante seu 4º ano na prisão, ele e mais 3 detentos mataram 4 funcionários do presídio, usando apenas martelos e tesouras. Mikkel, juntamente com os detentos Jonathan Monk, Wise Salbuman e Seth Fraser, esfaquearam e espancaram eles, enquanto tentavam uma fuga. As vítimas foram a Sra. Veronica Darden, a gerente de empresa correcional, os oficiais Justin Smith e Wendy Shannon e Geoffrey Hove, um trabalhador de manutenção. Durante a fuga, eles foram descobertos por um oficial correcional e 3 testemunhas, os quais foram imediatamente atacados. Segundo o relatório de autópsia, as vítimas apresentavam diversos danos corporais. Depois do ataque, Mikasa incendiou a loja processante para distrair os guardas e prosseguir com a tentativa. Durante as sessões no tribunal, ele informou estar chateado com a sentença de 24 anos e que não tinha nada a perder ao tentar escapar da prisão. Ele confessou ao investigador que planejou sua fuga desde o primeiro dia na instituição. Em suma, foi designado para trabalhar no armazém, para obter ferramentas e conhecer as rotas de fuga da prisão. Nas filmagens da sessão do tribunal, Brady pode ser visto sorrindo enquanto compartilha os detalhes horríveis de como atacou suas vítimas, sem remorso. Estou aqui para dizer a verdade. Pode me perguntar qualquer coisa, vou dizer a verdade. Como foi? Se me machuca, se me ajuda. Não me importo com isso. E você não acredita nas suas visões insanas? Não. Eu não acho que estou louco, não. E você sabe a diferença entre certo e errado? Sim. Então você sabe que assassinato é errado? Assassinato é um tipo de morte, sim. Quando foi decidido que ele receberia a pena capital, ele não se abalou nem mostrou qualquer forma de emoção e foi levado para a prisão central em Raleigh. Em 2019, ele foi transferido para a penitenciária federal Big Sandy em Enos, Kentucky, por segurança. A medida ocorreu uma semana após sua condenação. Ele tentou fugir pulando a cerca da prisão, mas foi capturado antes de escapar. Desde 2018, Mikkel foi condenado por mais 10 crimes durante seu período na prisão. O terrível crime contra os 4 oficiais foi registrado como a mais letal tentativa de fuga de prisão na história da Carolina do Norte. Sua defesa segue recorrendo das sentenças, então ele passará anos no sistema correcional de justiça, resolvendo outras condenações antes de sofrer a pena capital. A defesa argumenta que a criação e a constante vigilância na prisão de Pasquotank são desafios mentais para ele, visando uma punição menor. Em certo sentido, pode-se afirmar que Brady tem uma inclinação por matar pessoas. Ele não perde a oportunidade de acabar com a vida de alguém. Faz tempo que não faço upload de vídeo neste formato. Se você é novo, confira o primeiro episódio clicando aqui. Obrigado a todos que apoiam no Patreon, é muito apreciado.